Hoje nós vamos ouvir o compartilhamento da palavra pela instrumentalidade do missionário Wagner. Wagner é membro da Segunda Igreja Batista da Cidade Nova 5, é casado com a Aline, pai do Pedro e do Paulo, já grandes adolescentes, lembro deles aqui no ano passado. O missionário Wagner Souza é missionário coordenador regional da nossa Convenção Batista do Pará, Agência Missionária dos Batistas Paraenses. Ouvimos a Missão Novas Tribos do Brasil na sexta, ontem a MEIB e hoje o púlpito está com a nossa Cobapa. Permita-me orar pela sua vida, meu irmão. Pai, toma nos teus braços a vida do missionário Wagner, usa-o para comunicar a tua palavra aos nossos corações e que o Senhor, como diz Tiago, ajude-nos a recebê-la humildemente, tornando-nos praticantes e não apenas ouvintes dos teus estatutos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amada igreja, saúdo a todos em nome de Jesus. É um privilégio estar aqui com os amados irmãos. Agradeço ao pastor Raik, pastor da Primeira Igreja Batista, aqui do Pará, ao pastor Paulo Marinho, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra e também falando um pouco da nossa convenção. Trago um abraço ao nosso presidente, o pastor Josuberto Costa, presidente da nossa Convenção Batista do Estado do Pará, e como parte da equipe executiva da nossa convenção, tendo como líder o pastor Rui Gonçalves, mando um abraço também da nossa equipe executiva, recebo um abraço meu, da minha família que está aqui presente, e vamos nessa manhã compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus e falar um pouco também rapidamente da nossa convenção. A nossa Convenção Batista do Estado do Pará tem mais de 90 anos, ela é a instituição que concentra os esforços da nossa convenção. Louvamos a Deus porque a convenção ela existe por causa das igrejas batistas do nosso estado do Pará. A nossa convenção, ela apoia igrejas em todo esse imenso estado, nosso estado continental. São mais de 220 igrejas espalhadas, 145 congregações, 25 frentes missionárias. Somos mais de 20 missionários espalhados nesse imenso estado, além de apoiar várias congregações, igrejas, frentes missionárias, pastores e famílias nesse imenso estado. Mas tudo isso acontece porque as igrejas, como a PIB do Pará, cooperam e participam e se empenham. O Congresso Missionário, CMA, que a igreja está promovendo, o Departamento de Missões, é algo oportuno para trazer sempre à memória da igreja a ênfase missionária, porque missões é uma responsabilidade da nossa igreja, da igreja. Então vamos todos falar missões. Vamos falar missões? Mais uma vez? Missões nasceu no coração do nosso Deus. E Ele deu essa responsabilidade a cada um de nós. Agradecemos à amada igreja por esta oportunidade. Ouvindo também os nossos missionários das MEIB, Novas Tribos. A nossa convenção ela não tem uma divisão, posso dizer assim, atuando diretamente com os índios, com as tribos. Mas nós temos conhecimento, temos ciência de igrejas que trabalham com quilombolas, que estão atuando próximo das comunidades indígenas onde elas atuam. Nós tínhamos o nosso saudoso pastor Leonel, era o missionário regional da Nordeste, descendente indígena. Ele trabalhava com essas comunidades. Quem acompanhava o trabalho dele e acompanha o trabalho missionário da nossa convenção, tem ciência dessas ações que ele fazia. Mas quem sabe, e louvamos a Deus, tenhamos no futuro uma divisão mais forte e atuante nessa área. Mas enquanto isso, nós como convenção, trabalhamos com nossas igrejas, incentivando, mobilizando, orando, contribuindo, para que as nossas igrejas continuem sendo sadias e multiplicadoras, para a glória do nosso Deus. Queridos irmãos, convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 4. Diante daquilo que temos visto e ouvido nesses dias, referente a missões nesse campo, que é o nosso estado do Pará, e ouvindo também a realidade dos nossos missionários que trabalham diretamente com as etnias indígenas,
O texto de João, capítulo 4. João, capítulo 4. João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Desculpa. Texto que narra um encontro conhecido de muitos de nós, mas que traz para nós lições importantíssimas para a nossa missão. Nós, como missionários do Senhor, temos grande responsabilidade. E vamos aprender, olhando esse texto, trazer à memória a responsabilidade que temos como missionários do nosso Deus. A obra divina, meus irmãos, ela não acontece quando viajamos para lugares longínquos. Quando olhamos os testemunhos dos nossos missionários que trabalham com as etnias, com os índios nessa imensa região amazônica e nosso estado, muitas vezes o nosso coração ele pulsa, ele vislumbra, aí ele se agita, se mobiliza, porque é algo desafiador. Nas minhas caminhadas, tive a oportunidade, não como missionário de uma agência, mas tive a oportunidade de conhecer algumas reservas indígenas, algumas comunidades indígenas. Índios da Pinhagés, Tembé, Yanhembé, Craô, entre outros, tanto no estado do Pará como no Maranhão, Tocantins. E quando viajava a trabalho, via e percebia quanto é difícil, que às vezes eu passava somente 2 dias ou 1 dia nesses lugares fazendo o trabalho, mas quando olhamos os nossos missionários que ficam muito tempo, dedicam vida naqueles lugares, vemos que o trabalho missionário é desafiador. E nós precisamos não deixar de olhar e orar por eles. Mas como uma convenção, e como membros de uma igreja que está também numa localidade, num ambiente metropolitano, com uma condição social totalmente diferenciada, também temos desafios. Quando olhamos missões, não devemos olhar somente as questões longínquas, mas isso deve ser feito paralelo. Mas também temos desafios locais. Quando caminhava para cá, dirigindo para a PIB, me deparei com a mobilização do Arrastão do Pavulagem. Questão cultural. Nós estamos aqui em meio à grande realidade cultural, social, religiosa em nosso meio. Então, vamos olhar o texto, vamos ler a partir do verso 5 ao verso 30, e depois o verso 41 e o verso 42. O que o texto nos diz aqui? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E o verso 41 e 42 nos diz, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, naquele momento do seu ministério, Jesus, ele não tinha planos para parar em Samaria, aparentemente. Mas Jesus, ele sai da Judeia e vai para a Galileia, esse era o objetivo dele, porque naquele momento os judeus, os fariseus, estavam discutindo sobre o batismo que Jesus realizava e a quantidade de discípulos que ele tinha. E o texto, os versos de 1 até o 4, diz que Jesus, ele não batizava, eram os seus discípulos que batizavam. Mas havia uma discussão em relação a isso. E Jesus se retira da Judeia e vai para a Galileia. Porém, era necessário que ele passasse por Samaria. Apesar dos conflitos que existiam na região da Samaria com os judeus, foi necessário passar por lá, porque Deus tinha um plano. A agenda de Deus para aquele lugar estava pronta. E Jesus tinha algo a cumprir naquele lugar. No primeiro olhar do texto, percebemos que ele apenas passaria por lá. Mas se ele quisesse chegar rapidamente à Galileia, ele teria que passar por lá. Porque se ele contornasse a região de Samaria, ele demoraria muito mais. Porém, cortando o caminho, ele demoraria apenas 3 dias até chegar à Galileia. Conforme o relato do texto, durante a viagem, os seus discípulos chegam a uma cidade chamada Sicar. Jesus diz para eles, para irem à cidade comprar alimentos. Enquanto isso, ele se assenta próximo a um poço. Enquanto ele está ali naquele poço, e mostra o nosso Deus, 100% homem, cansado, querendo uma sombra. Enquanto ele está ali sentado, uma mulher vem em direção a ele. E essa mulher, ao se aproximar, ela tem o objetivo de tirar água daquele poço em que Jesus estava próximo ali sentado. Uma pergunta que fica é que o que essa mulher estava fazendo naquele momento, porque o texto nos mostra que era a hora sexta, próximo, praticamente era meio-dia, sendo que a cidade que provavelmente ela tinha saído ficava a 1 quilômetro de distância. Ela foi tirar água ao meio-dia, um sol escaldante, e ela estava ali diante de Cristo. É algo misterioso isso, essa é daquele momento. Porque normalmente as mulheres já saíam normalmente no final da tarde a tirar água. E normalmente também todas as cidades daquele contexto tinham alguma fonte de água dentro da área da cidade. Algum poço, uma fonte. Então ela saiu daquele lugar, daquela cidade. Seria ela uma mulher excluída do convívio social, que até as mulheres daquela cidade onde ela convivia a expulsavam do poço e tinha que ir até aquele outro lugar para pegar água. Jesus lhe pediu que lhe desse água para beber. A mulher se voltou surpreendida, dizendo no verso 9, eu sou samaritana, você é judeu. De alguma forma ela identificou Jesus como judeu. Queridos, diante dessa realidade, o que nós podemos olhar no texto é destacar que os judeus e os samaritanos tinham uma desavença de quase 400 anos até naquele momento. E era algo que se desenvolvia com o mesmo ressentimento do início. Não é surpreendente que a mulher samaritana tivesse sentido algo estranho quando Jesus, um judeu, falou com ela, uma mulher samaritana. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, observamos pelo menos algumas barreiras.
Porque a mulher ela se espanta com aquela conversa de Jesus com ela. Ela fica admirada, ela tem algumas reações ali. Porque existiam barreiras que impediam esse relacionamento entre judeus e samaritanos. A primeira barreira que eu destaco para os amados irmãos é a barreira cultural. A luta entre os judeus e samaritanos era uma história muito longa. No ano de 722 a.C., os assírios dominaram a região, o império, o reino do norte, onde ficava Israel, porque houve uma divisão dos reinos. Israel se dividiu em dois, reino de Israel ao norte, Judá ao sul. Então, os israelitas ao norte, no ano de 722, foram invadidos pelos assírios. E os assírios, naquele contexto, a prática de muitos conquistadores era, ao entrar numa nova terra, eles transladavam toda uma população para o império do conquistador. E nesse contexto, aconteceu isso com o reino do norte, Israel. Os samaritanos foram transladados e foram colocados outros povos naquele lugar, babilônicos. Em 2 Reis, capítulo 17, nós temos ali o que eles fizeram. Colocaram babilônicos, pessoas da terra de Cute, de Ava, de Amate, de Sefarvaim. Agora é impossível trasladar toda uma população para um outro local. Alguns israelitas ficaram ainda na região de Samaria. E o que acontece naquele momento é algo imperdoável para um judeu. Os israelitas que ali ficaram, eles se misturaram, eles tiveram relações. Então houve uma miscigenação dos israelitas com os outros povos que foram trazidos pelos assírios. Dessa forma houve uma mistura sanguínea. Um pecado imperdoável para os judeus. Eles perderam a pureza. Eles perderam o direito de serem chamados povo de Deus, o povo de Israel. Então, nesse contexto de mistura, 135 anos depois, o reino do norte, o reino do sul, Judá, tendo a capital Jerusalém, foi invadida pela Babilônia, 135 anos depois. Acontece o mesmo. O Império Babilônico pega os judeus do reino do sul, levam parte deles para o cativeiro. Passam 70 anos ali. Mas a diferença entre os israelitas do norte para os israelitas do sul é que os do sul, eles mantiveram a sua cultura, as suas práticas, criaram o que nós vemos no Novo Testamento, as sinagogas, que eram lugares para adoração, culto, estudo da palavra, mantiveram ali as suas liturgias, as suas práticas. Sinagoga era para essa parte de estudo, ensino. O templo era o lugar do sacrifício, mas eles não faziam mais o sacrifício. 70 anos ali. Quando o cativeiro é desfeito, eles retornam, mantêm a prática das sinagogas e com tudo isso também mantêm a cultura, mantêm a prática religiosa, a dinâmica que eles tinham. Porém, o reino do norte perde tudo isso. Dessa forma, a cultura do sul permanece, a cultura do norte se mistura e cria todo um ambiente que nós conhecemos e nos deparamos aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, onde nesse capítulo 4 do Evangelho de João, há esse diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. Há uma barreira cultural que foi levantada para essa mistura. Mas há uma segunda barreira também que podemos ver destacado no texto, é a barreira social. A mulher era uma samaritana. Era proibido para um rabino conversar e olhar para uma mulher quando caminhava pela rua. Quando ele caminhava pela rua, o rabino ele abaixava sua fronte, não direcionava o olhar para a mulher. Até mesmo a filha, a esposa, qualquer outro parente feminino também, no meio da rua, ele não direcionava o olhar. E Jesus era considerado rabino. Foi por isso que os discípulos também se admiraram quando ele, lá no verso 27, se depara e ele está conversando com uma mulher. Então havia, nesse contexto, algo também social onde o mestre, o judeu, não deveria se relacionar, porque
Quando falamos de social, de algo, de barreiras sociais, temos que entender que sociedade se entende com um conjunto de indivíduos que partilham a mesma cultura, que interagem entre si formando uma comunidade. É o senso de pertencimento, compartilhamento comunitário, formas de conviver dos membros. Então a cultura, tanto dos judeus, dos israelitas do sul, como a do norte, tiveram caminhos diferentes. E esses caminhos levaram a esses conflitos, onde o rabino não poderia conversar com a mulher. O samaritano não conversava com o judeu não conversava com o samaritano porque ele não era puro. E os samaritanos se arrogavam o direito de também serem chamados filhos de Deus. Mas há uma terceira barreira também, que observamos no texto, que é a barreira relacionada à religiosidade. Os assírios, quando trouxeram os povos de outras regiões para a região da Samaria, o que aconteceu foi que não somente questões culturais, como questões de comportamento, interações do dia a dia, mas questões religiosas também foram trazidas. A mistura de relacionamentos conjugais, essas misturas aí trouxeram também para dentro dos israelitas daquele contexto práticas religiosas. Havia edificações a Deus na região, ali em Samaria. O povo tinha as suas práticas religiosas. Alguns daqueles que ficaram ali, dos israelitas que ficaram ali, eles tentaram manter a prática religiosa, o culto a Deus. Só que eles se limitavam apenas ao Pentateuco. É por isso que no diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, ela não entende muito bem a questão de água viva. A gente vai ver muito isso no livro de Isaías. Mas ela não entendia essa linguagem muito bem. Porque ele se concentrava apenas no Pentateuco. E nas práticas, e na tradição oral que se passava, do pouco entendimento que se tinha até aquele momento da questão de adoração ao Deus vivo. Então esse desvio ocorre pela miscigenação, surge uma mistura de religiões aí. A mulher samaritana era conhecida em toda a cidade como uma mulher promíscua, que pulava de homem para homem, o verso 17 nos fala. As pessoas mantinham distância dela, mas Jesus, em vez de se fingir de cego e manter distância, preferiu se aproximar dela. Quer dizer, ele preferiu que ela se aproximasse, permitiu que ela se aproximasse dele. Para fazer isso, o que Jesus fez, ele rompeu barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras religiosas. Jesus vê a mulher samaritana afundada na miséria da sua vida, vê uma pessoa carente, pedinte, e diante da realidade dessa mulher, Jesus inicia um diálogo onde ele a leva a encarar sua real condição espiritual. Diante desse relato, da narrativa desse encontro, podemos observar que não é muito diferente do nosso tempo. Nós temos barreiras culturais. Está acontecendo um evento cultural aqui ao nosso redor, aqui da igreja. No mês de outubro acontece um grande evento cultural, religioso. Quantas pessoas no período sírio são conquistadas ali pelo aroma das iguarias do mês? A maniçoba, o pato no tucupi. São iguarias nossas, faz parte da nossa cultura. Estão no nosso meio. Alguns irmãos podem até fechar a janela ali na hora de receber do vizinho um prato de maniçoba, deixar na mesa, fecha a janela da sala para ninguém ver, dizer, olha uma família católica ali celebrando o Sírio. Mas é uma realidade cultural. Então, mês junino, temos desafios culturais, sociais. Quantas pessoas ao redor de muitas de nossas igrejas têm realidades sociais, econômicas, que muitas vezes são barreiras para nós nos aproximarmos ou eles nos aproximarmos de nós. Jesus, meus queridos irmãos, fez a diferença e assim não alcançou apenas uma mulher samaritana, mas alcançou uma cidade inteira.
Nenhuma barreira pode nos impedir de proclamar a verdadeira esperança para os que não têm esperança e trazer vida aos que não têm vida. Diante do relato bíblico do encontro de Jesus com a mulher samaritana, podemos extrair verdades importantíssimas para a nossa vida como missionários. Nós somos missionários, nosso Deus. Deus nos chamou para a salvação, mas nos chama também para dar continuidade à obra. Devemos, em nossa caminhada, fazer discípulos. Durante a nossa vida, precisamos influenciar pessoas. Todo cristão é um líder, porque líder influencia. E você, como cristão, influencia outras vidas. Você transforma vidas, não pelo seu próprio poder ou força, mas por aquele que está em você. Aquele que habita em você é muito mais poderoso do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos reconhecer que não estamos sós nessa missão de pregar o Evangelho. Jesus derrubou barreiras e, como proclamadores da verdade bíblica, a exemplo do Mestre, também devemos derrubar barreiras. Mas diante dessas barreiras derrubadas, o que aprendemos com Jesus? Temos ciência das questões culturais, sociais, políticas, econômicas que nos cercam. Então, o que aprendemos com Jesus ao lermos o texto? Jesus nos ensina, primeiramente, a tomarmos iniciativa. O verso 7 nos mostra aí, olhando para o texto. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus é que inicia o diálogo com ela. Jesus falou primeiro, ele não esperou que ela falasse, ele tomou a iniciativa. Ele não esperou que ela tomasse a iniciativa. Jesus nos mostra que a presença dele naquele local estava nos planos de Deus. Por isso ele inicia o diálogo. Assim ele nos mostra que não devemos nos apartar de ninguém. Não devemos deixar que nossos achismos sejam barreiras para não tomarmos a iniciativa. Será que aquela pessoa vai dizer não? Já tive o privilégio, posso dizer assim, de compartilhar da minha fé, a pessoa dizer não. Muito bem. Aí o pastor ontem falou, na sexta-feira, Jesus te ama, Deus abençoe. Podemos fechar esse momento. Mas muitas vezes nos restringimos, nos fechamos porque podemos receber uma negativa. Então não podemos deixar que essas barreiras nos impeçam de tomarmos a iniciativa. Entendemos que estamos sendo guiados por Deus, assim devemos tomar a iniciativa e apresentar Jesus. Você tem uma missão de anunciar o Evangelho. Por isso você precisa estar sempre pronto a tomar a iniciativa. Você deve cumprir a missão que lhe foi confiada e não deve permitir que preconceitos e atitudes de desconfiança, baseados em medo e insegurança, te impeçam de anunciar o Evangelho. Não deixe que essas coisas te impeçam de anunciar o Evangelho. Porque as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Cada dia que elas vivem sem Jesus, elas estão caminhando para a condenação eterna. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, mudou tudo isso. Hoje eu caminho a cada dia rumo à eternidade com o Senhor. Mas muitos estão caminhando a passos largos para a destruição eterna, para o inferno. E nós, como missionários do Senhor, precisamos abrir nossas bocas e anunciar o Evangelho. Não devemos que nada nos impeça para isso. O que aprendemos com Jesus também é que ele construiu conexões e despertou interesses na pessoa. Queridos, no nosso dia a dia, nós podemos também criar conexões. Jesus, ele conecta com ela por meio de um interesse muito trivial, que é a água. Dá-me de beber. A mulher estava ali para tirar água do poço. Assim, Jesus nos mostra que em nossa missão evangelizadora, precisamos ser criativos e sensíveis ao contexto para sermos assertivos em nossa abordagem. Jesus fez conexão. Nós estamos na era do compartilhamento, das conexões, redes sociais, mensagens instantâneas. Mas nada tira esse prazer, o fato, está algo que marca nós como seres humanos. Esse relacionamento presencial. Esse olho no olho, face a face. Sentir o calor, os aromas, os medos, as ansiedades, as dúvidas. Isso não tira esse dever e essa necessidade que nós temos de interagir uns com os outros.
As redes sociais, as mídias sociais, elas são boas. Elas ajudam, contribuem, elas são meios. Mas o relacionamento face a face, ela permanece. Então Jesus conecta com pessoas. A mulher samaritana responde à solicitação de Jesus. Ele sabe que as pessoas gostam de ouvir a sua própria voz. Mais do que tudo, dando à mulher a liberdade de dialogar com ele. A partir do verso 7 em diante, nós vemos que Jesus ele inicia o diálogo e a mulher dialoga com ele e passa a conversar com ele. Isso a valoriza, porque de alguma forma ela entende que ele é judeu, pela sua vestimenta. Provavelmente Jesus estava bem caracterizado, destacando-se como um rabino, a sua postura, vestimentas, ela identifica como judeu, que não tem, e como rabino, qual a oportunidade que ela teria de conversar com um instruído na lei, no texto bíblico, e poder tirar dúvidas. E Jesus permite que ela converse com ela, que ela converse com ele, e ele mantém esse diálogo, e ela sente-se valorizada por causa disso. A conexão feita por Jesus criou uma ponte verbal a transformar sua sede em algo mais do que água. Então, meus queridos irmãos, nós como missionários precisamos tomar iniciativa. As pessoas veem o nosso encontro, por que não iniciar um diálogo? Criar uma conexão e despertar naquela pessoa interesses. Aprendemos com Jesus também, nesse diálogo com a mulher samaritana, é que nós precisamos levar o outro a conhecer a sua realidade. Diante da nossa tarefa missionária, de tomar iniciativa, criar conexões, despertar interesse, nesse diálogo que temos, precisamos também levar o outro a conhecer a sua realidade. Jesus conhecia a vida que aquela mulher levava. Quando nos aproximamos de alguém, não teremos esse poder de conhecer a vida daquela pessoa por inteiro. Ou conhecer no íntimo daquela pessoa. Mas muitas vezes com um amigo, um parente, um conhecido mais próximo, nós temos um diálogo e temos capacidade de conhecer um pouco mais aquela pessoa e saber detalhes da vida daquela pessoa. E nessa conversa, levar ela a conhecer a realidade dela. Jesus disse o suficiente para que a mulher tivesse o desejo de ir além, mas nunca condenou por isso. A mulher é levada por Jesus a conhecer a si mesma e compreender seu verdadeiro anseio, que era espiritual. Não era somente questão de água, porém ela estava totalmente entregue às necessidades e carências do dia a dia. Senhor, eu quero pegar água aqui do poço. Tu quer água? Cadê sua vasilha? Cadê a sua corda para pegar essa água? Ela estava envolvida nessa questão do dia a dia. Conhecendo o contexto em que o outro está, poderemos ser assertivos em levá-lo a conhecer suas limitações e necessidades. Poderemos ser mais rápidos, mais pontuais em relação à nossa abordagem, nosso relacionamento com aquele próximo. Aprendemos com Jesus também que, além de ele mostrar a realidade em que ela se encontrava, porque ele mantém o diálogo aonde? Ele diz, olha mulher, você quer dessa água? Beleza, vai lá, chama teu marido e vem cá. Aí Jesus revela a realidade dela, né? Senhor, eu não sou casada. Jesus diz, olha, muito bem, você não é casada. Já teve 5 e esse que você está agora não é teu marido. E confronta ela com uma realidade nua e crua. Além da necessidade de água, da sua exclusão social, da repulsa que as outras mulheres, por exemplo, teriam dela, do fato de ela se esconder e ir ao meio-dia, realidade conjugal dela também foi escancarada naquele momento. E diante disso, Jesus mostra que não é somente questão material, necessidade física, de saciamento de algo, mas havia uma realidade espiritual que ela precisa conhecer. Precisava entender. Então Jesus, ele nos ensina também a mostrar a real necessidade. A realidade é essa. E agora, o que eu faço? A necessidade para solucionar esse problema é esse. Jesus mostra à mulher samaritana a sua realidade e assim a leva à tomada de decisão. Os versos 20 e 24 nos dizem o seguinte, olha o que os versos 20 e 24 nos dizem. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar
onde se deve adorar. Então ele mantém o diálogo. Os versos 20 e 24 nos levam que, além da realidade em que ela se encontrava, também mostra a necessidade que ela tinha por Deus. Como é que essa mulher samaritana, até aqui ela mantém esse diálogo e de repente ela diz, olha, eu tenho uma questão. Quando olhamos o texto, parece que essa mulher samaritana queria desviar do foco. Isso acontece muito. Quando estamos abordando alguém, quando estamos compartilhando a nossa fé, apresentando o plano de salvação, evangelizando, as pessoas querem desviar o foco, fazendo perguntas, argumentações, colocando questões ali, elas querem desvirtuar o foco. Parece que a mulher também queria tirar Jesus do foco. Falou do marido, então não, vou perguntar aqui, olha, o pessoal diz que é aqui que se adora, mas você disse que a adoração é lá em Jerusalém. Então onde é que a gente deve adorar a Deus? Mas o fato é que quando ela tem esse privilégio, a oportunidade de conversar com o rabino, até então era o rabino, o mestre que estava na frente dela, e ela questiona, e quando ela questiona, nós podemos observar que ela tinha anseios religiosos, espirituais na vida dela, ela tinha questões espirituais que a incomodavam. Essa realidade, irmãos, é muito presente no nosso tempo. Quantas pessoas estão caminhando aí e elas têm dúvidas espirituais, elas têm questões em sua mente em relação a Deus. Quem é Deus? Falando de Jesus. Pessoas que nunca ouviram falar uma vez do Evangelho. Podemos estar num ambiente que muitas pessoas estão, rádio, televisão, falando, rede social e tudo mais. Mas aquela abordagem, frente a frente, olho no olho, da pregação do Evangelho, muitos não tiveram ainda. E muitas vezes nós queremos ganhar multidões. Mas nesse momento Jesus nos ensina que uma pessoa também é o nosso alvo no alcance do Evangelho, para a pregação do Evangelho, alcançar uma pessoa para Cristo. Então Jesus ele mostra para essa mulher a sua necessidade, e ela questiona, então nós entendemos aqui no texto que ela tinha algo espiritual, uma sede espiritual. O seu questionamento sobre o local da adoração a Deus pode parecer uma tentativa de tirar do foco, mas isso significa que, apesar do conhecimento da sua situação, ela buscava conhecer a Deus. A pergunta dela mostra que ela, de alguma forma, era atenta às questões espirituais. Isso nos mostra que a nossa maior necessidade é nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas colocam que suas necessidades são colocadas em questões materiais? Quantas pessoas colocam e questionam e dizem, oh, não, a minha necessidade não é de Deus, é material, é dinheiro, é alimento. Sim, isso faz parte, mas a verdadeira necessidade humana é a necessidade de Deus. Entendo que durante a nossa missão vamos nos deparar com pessoas que vão tentar nos distrair. Isso é um fato. E aprendemos com Jesus a não se deixar desviar do foco da questão central. É uma alma que caminha a passos largos para o inferno. E nós precisamos salvar esta pessoa. Porque se Deus nos colocou naquele momento ali, é porque Deus está nos usando para que o Evangelho entre naquele coração e transforme aquela vida. Então mostramos que devemos tomar a iniciativa, conectar com pessoas, despertar interesse, mostrar a realidade, apontar a necessidade. E Jesus ele mostra para nós que ele foi direto ao ponto, ele foi direto e simples. Os versos 25 e 26 nos mostram. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Jesus manteve o foco, não deixou que nada o distraísse. Jesus mostrou sua identidade, ele foi direto ao ponto de forma simples e clara. Em nossa missão, meus queridos irmãos, devemos sempre nos lembrar que a obra da salvação é a ação do Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. O Evangelho é a declaração nítida de Deus e que somos pecadores perdidos, sem salvação, por causa da nossa culpa que ofende a Deus, e nada que façamos pode mudar isso. Nós somos pecadores. Muitos de nós somos não somente donas de casa, ou pedreiros, ou médicos, engenheiros, estudantes, mas somos dona de casa regenerada, um pedreiro regenerado, um motorista regenerado, um médico regenerado, um engenheiro regenerado, um estudante regenerado. Todos os homens e mulheres de Deus que um dia entregaram suas vidas a Jesus são homens e mulheres regenerados, que a nossa vida agora é uma outra vida.
nós precisamos, a exemplo do nosso Mestre Jesus, olhar para essas almas que estão andando a passos largos e com o nosso testemunho, nosso relacionamento com Deus, trazer esperança e um propósito de vida, como instrumento de Deus que somos, porque Deus nos usa para esta missão. O texto bíblico nos diz que os anjos queriam ter esse privilégio, mas somos nós que temos esse privilégio. E com o privilégio e responsabilidade temos, irmãos. Nada que façamos mudará a nossa condição. Não é religiosidade, não é boas obras, não é a nossa vinda ou ida num culto como este, numa escola bíblica dominical, que garantirá a nossa vida eterna, que garantirá a retirada do peso e da condenação do pecado sobre nós. Mas é a nossa confissão ao senhorio de Cristo Jesus. Somente Jesus pode nos perdoar os nossos pecados e tirar de nós a condenação e o peso que o pecado traz. Devemos confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Não devemos confessar somente como Salvador, mas sim como Senhor. E como Senhor, Jesus, Ele deu exemplo para nós. Ele foi direto ao ponto. E não deixou que nada impedisse a sua missão. Nenhuma distração, nenhum tipo de barreira. Ele foi direto ao ponto. E expôs a realidade para ela, a sua necessidade, e diz: eu sou aquele que fala contigo. Somente Jesus pode tirar de nós esse peso e essa condenação. Diante disso, meus queridos irmãos, olhando o texto, vendo a realidade da mulher samaritana, e o que acontece com ela, porque quando Jesus se revela a ela, o que ela diz? O texto diz que ela deixa o cântaro, volta para a cidade, alegre, correndo, e ela chega à sua cidade ali, junto com aqueles homens, os moradores daquela cidade, e anuncia o que aconteceu com ela. E aqueles homens da cidade voltam à pressa. O texto diz, quando você continuar lendo o texto, aqueles homens encontram com Jesus, pedem para Jesus ficar ali mais de 2 dias com eles, e Jesus continua e tudo mais. E o texto revela que, dizendo para a mulher, você falou para nós te ouvimos, mas agora, não é só o que você fala, mas agora estamos vendo e ouvindo Ele, e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Queridos, e nesse diálogo, quando os discípulos voltam da cidade, trazendo os alimentos naquele momento, eles questionam: Senhor, você já comeu? Mas quem é essa mulher? Né? Ele está falando com essa mulher. E Jesus começa a dialogar com os discípulos, e Jesus em um momento diz: olha, erguei os olhos, erguei a cabeça de vocês e vejam os campos que já estão prontos para a ceifa. Queridos irmãos, diante dessa realidade, dessa narrativa, o Senhor Jesus nos mostra que há uma multidão de pessoas sedentas da água viva. É por isso que precisamos tomar iniciativa, é por isso que precisamos criar conexões, despertar interesse, mostrar a realidade, mostrar a necessidade, ser simples e diretos, porque as pessoas estão aí. Jesus já disse, os campos estão prontos para a ceifa. Ano passado, a nossa campanha de missões estaduais focava tempo de avançar por mais trabalhadores no Pará, Lucas capítulo 10. Então a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Esta verdade continua. Mas o Senhor Jesus já nos disse: olhe, levante a cabeça, erga os seus olhos, vejam, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, vejam que tudo está pronto. Jesus insiste na conversa para que ela compreendesse o que Ele estava revelando para ela. Jesus insiste, ela retruca, ela se irrita, até que ela compreende e deseja dessa água. Aprendemos com Jesus que existe uma sede que somente as águas da eternidade podem saciar e que só Jesus Cristo pode satisfazer. Só Ele. Só Ele pode satisfazer todas as nossas necessidades. As nossas ansiedades, as nossas angústias. As pessoas hoje sofrem de ansiedade. O que teremos amanhã, o que teremos depois, daqui a alguns minutos. Mas o Senhor Jesus nos ensina que Ele deve ser o captador das nossas ansiedades, nossos anseios, colocar sobre Ele todas as nossas angústias, nossas dores. Ele vai levar sobre si tudo isso. Devemos mostrar isso às pessoas. E essas pessoas, meus queridos irmãos, elas estão sedentas. Elas estão sedentas.
Já ouvimos ao longo desses dias os testemunhos, exemplos. Eu tenho exemplos de pessoas que me ouviram falar tempos atrás do Evangelho e que de repente, tempos depois, a gente encontra a pessoa já andando nos caminhos do Senhor. Querido, nossa vida é observada todos os dias. Todos os dias as pessoas estão nos vendo, saindo desta igreja, andando com a nossa Bíblia, falando, as pessoas estão nos vendo. Então, não tem para onde fugir. Nós precisamos ser assertivos, ser intencionais em nossa missão. Ali estava o Filho de Deus, conversando com uma mulher, uma pessoa que aos olhos dos demais era excluída, rejeitada, desacreditada, e Jesus iniciou o diálogo que creio que deve ter durado um bom tempo. Mas o que temos aqui são partes essenciais que nos ensinam lições importantíssimas para a nossa vida, exemplo de Cristo, do que precisamos fazer, não deixar que barreiras impeçam o nosso trabalho missionário, se queremos alcançar pessoas com a pregação do Evangelho. E eu faço umas perguntas. Será que você está se deixando intimidar pelas barreiras impostas e com isso deixando de alcançar vidas para Jesus? Será que você está deixando de fazer isso? Que barreiras você está criando aí? Que impede de você chegar com as pessoas e falar de Jesus? E eu pergunto para você, meu querido amigo, que sendo convidado, está vindo por causa do pai, da mãe, do amigo, do irmão, está congregando, mas ainda não teve ainda o encontro com Jesus Cristo. Porque a experiência com Cristo deve ser agora. Eu pergunto para você, quais as barreiras que você tem criado ou tem deixado que criem em sua volta, impedindo você de ouvir o Evangelho e ter Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? Queridos, há muitas pessoas no nosso meio, em nossa volta, que criam barreiras, ou criado barreiras ao redor dela, e elas ficam surdas, elas tiram a atenção. Se essa é a sua realidade nessa manhã, se você tem barreiras, eu não sei quais são, não deixe que essas barreiras intimidem você, não deixe que essas barreiras impeçam de você hoje, nessa manhã, entregar sua vida a Jesus. O Espírito Santo age na vida de todos. Será que barreiras de condições sociais, econômicas, políticas, ideológicas têm impedido você de levar o Evangelho ou de receber esse Evangelho? Precisamos, meus queridos irmãos, ser intencionais em nossas atitudes, deixar de olhar para aquilo que traz desesperança, deixar de andar cabisbaixos e olhar a exemplo que Jesus nos mostra, olhar para os campos que já estão prontos, olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Jesus ordena que erguemos nossas cabeças para olhar os campos que já estão brancos para a colheita. Jesus, ao se aproximar dela, não apenas impactou a vida dela, mas também transformou a cidade inteira, simplesmente porque ele escolheu olhar além das escolhas dela e vê-la como uma pessoa carente da glória de Deus. Ele não a viu como alguém sem esperança, ele a viu como alguém de valor. Queridos, quando vivemos a verdadeira esperança, temos confiança para testemunhar e proclamar a esperança que há somente em Cristo Jesus. Assim nós veremos vidas transformadas, veremos nossa vida sendo usada como deve ser, porque nós fomos chamados à salvação, mas chamados a cumprir uma missão. Então que nesta manhã, a exemplo de Jesus, possamos derrubar qualquer tipo de barreira para proclamarmos a verdadeira salvação, que há somente em Cristo Jesus. Não deixe nenhuma barreira te intimide. Se há barreiras que estão impedindo você de chegar a Cristo, saiba, coloque na sua vida diante do Senhor, porque Ele detona todo e qualquer tipo de barreira. Não há nenhum impedimento. A palavra de Deus nos diz que as obras do inferno, a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem uma missão nesse mundo: pregar o Evangelho, fazer missões. Temos uma missão a cumprir, a missão de Deus, e Deus nos deu à igreja as missões a serem feitas. Nós precisamos cumprir. Que nesta manhã, esta palavra continue a falar ao coração dos amados irmãos e que nós possamos, exemplo de Cristo, superar todas as barreiras para cumprir a responsabilidade que está sobre nós, que é anunciar o Evangelho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecemos, ó Deus, por esse momento precioso de leitura, de explanação e de aplicação da Tua Palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado através das canções, da leitura bíblica, dos testemunhos. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor, meu Deus, de uma forma maravilhosa, tem falado aos nossos corações e tem, ó Deus, nos motivado, nos mobilizados, ó Deus, a continuar cumprindo a missão que o Senhor nos deste, a missão de anunciar
a Teu Filho Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que nesses dias de congresso missionário, o Senhor, meu Deus, mobilize os corações, que novos missionários, novos vocacionados nasçam nesse contexto, que vidas, ó Deus, sejam despertadas para participarem mais, ó Deus, da obra missionária, se envolver mais com a obra da igreja local, se envolver mais nos ministérios e assim servir pessoas, glorificar o Teu santo nome, edificar a igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tens sido em nossa vida e em nossas famílias. Ser com cada vida que está presente e as famílias aqui representadas. Ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra continue a falar aos nossos corações durante a semana, que nós possamos aplicá-la ao nosso coração e assim, ó Deus, viver este momento, ó Deus, tão precioso e oportuno, que é viver a vida missionária, sendo a cada dia, ó Deus, proclamador da Tua obra, proclamador do Teu Evangelho. E que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém.